último vídeo deu pra perceber que eu tô revoltadíssimo com o quanto a humanidade tá se perdendo. E de fato, tanto cognitivamente, cada vez está mais emburrecida, como a gente vê em vários outros aspectos da vida. Tá muito mais doente, hoje em dia a gente vê tantas doenças, as pessoas muito cansadas, com muitos problemas, tanto de saúde do corpo, saúde mental, pessoas perdidas, vivendo a vida sem ter um propósito, sem ter um porquê, sem ter uma esperança, sem estar bem. Parece que tá todo mundo e o papo em geral é o tanto de problema que eu tenho. Nossa, mais estresse aqui. Nossa, mais problema ali. Mas o que tá acontecendo? Vocês perceberam que eu tô revoltado com isso. E muita gente pode achar que não tem mais jeito, que só vai piorar ladeira abaixo, mas tem. E no final do último vídeo, eu falei que eu tenho me proposto a desenvolver um movimento que muda esse sentido da correnteza, que tá caminhando para o emborrecimento, tá caminhando para a zumbilândia, tá todo mundo virando aí máquina, robô, extremamente problemático. E quando eu falo de criar um movimento que se propõe a mudar tudo isso, eu falo principalmente de desenvolver as nossas inteligências e, portanto, evoluir, porque uma vez que você desenvolve as suas inteligências, você consegue tomar decisões mais assertivas, tomar decisões que ajudam você a viver a vida de uma maneira melhor. Quando eu falo de inteligências, eu não falo só da inteligência cognitiva. Até os anos 80, sempre que se falava de inteligente, ou o QI mesmo, só se pautava na inteligência lógico-matemática. Então uma pessoa que sabia fazer cálculos rápidos, ou que tinha, no caso, um pensamento numérico, sabia... Essa pessoa era inteligente. Agora, um músico, ele tem também um outro tipo de inteligência. Uma pessoa que se comunica bem, tem também um tipo de inteligência. Uma pessoa que cuida da saúde, conhece o corpo dela, faz os seus exercícios, também é uma pessoa inteligente. Mas não é porque ele não vai bem em matemática que ele não é inteligente. Então, quando eu falo de inteligências, eu falo justamente do equilíbrio de várias inteligências. E para que isso não ficasse muito subjetivo, eu desenvolvi um diagrama, uma simbologia, que nos ajudasse a olhar para todos esses raios, todos esses pontos, todas essas inteligências e buscasse desenvolver todas elas. E para isso, eu me apropriei de uma simbologia milenar, muito antiga, que é a da estrela. A estrela, inicialmente, ela é um símbolo que todos os seres humanos, acredito que da história da humanidade, tiveram contato com as estrelas. Desde o início da civilização, ao olhar para o céu, todo ser humano à noite vê estrelas. Talvez eu, no caso, morando em São Paulo, pela poluição, pela neblina, pela terra da garoa que às vezes não consigo ver um céu muito estrelado. Mas no geral, todo mundo consegue, e desde a antiguidade, entende a estrela. Por isso ela é um símbolo básico. Todas as culturas têm alguma palavra, todas as línguas têm como simbolizar as estrelas. Por isso ela é uma simbologia antiga, muito forte, de significado. Ela era usada principalmente pelos navegantes e pelos viajantes para se localizar. E como eu estou trazendo também um mapa, como eu estou trazendo algo que pode te oferecer um caminho de desenvolvimento, as estrelas elas carregam já esse arquétipo. Agora, eu no caso, sou cristão. E dentro da tradição cristã, existe aquela famosa história de alguns magos do Oriente que viram uma estrela e entenderam: Jesus Cristo nasceu. E seguindo aquela estrela, eles chegaram até o Cristo. E por conta disso, eu, sendo cristão, entendo que a maior das nossas inteligências está baseada na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade, principalmente tendo Cristo como exemplo máximo. Eu vejo que a estrela, ela é também esse símbolo que nos leva a Cristo. O meu nome é Davi, e por conta disso eu acabei usando a estrela de Davi, que ela é uma estrela que tem 6 pontas. Ela é formada por 2 triângulos, um triângulo que aponta para cima e um triângulo que aponta para baixo. E nós nos utilizamos de um princípio básico, que é o princípio do equilíbrio entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra, aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, aquilo que é espiritual e aquilo que é material, aquilo que é metafísico e aquilo que é físico. Essa é uma lei universal, e quando a gente entende isso, a gente desenvolve muito mais a nossa vida e as nossas inteligências, entendendo que existe algo que os nossos olhos não podem ver, aquilo que é invisível e aquilo que é visível. Então, eu parto desse símbolo, a estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas, composta por 2 triângulos, um que aponta para o céu e um que aponta para a terra. E a estrela, ela tem um centro.
E assim, você já deve ter visto aquela brincadeira dos palhaços no circo de tentar equilibrar os pratos. Eu vejo que o desenvolvimento das inteligências, ele é muito parecido com essa estrela. Nós temos 6 principais inteligências. E a nossa vida é buscar equilibrar os 6 raios. As 6 inteligências, elas se dividem em 2 grupos, as inteligências céu e as inteligências terra. As inteligências céu, elas são, primeiro, a inteligência espiritual, onde a gente conhece o nosso propósito, onde a gente entende o propósito não só da minha vida, mas o propósito da existência, onde eu busco desenvolver os poderes latentes que todos nós humanos temos, porque temos em nós uma natureza também divina. O Criador nos colocou aqui com uma série de atribuições e habilidades que a gente precisa desenvolver e não deixar isso enterrado. Então esse é o primeiro raio, é a inteligência espiritual. O segundo raio é o da inteligência cognitiva. A nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa atenção, a nossa memorização, aquilo da qual a neurociência se propõe a desenvolver, tanto estudos como técnicas, para aprimorar o nosso raciocínio, aquilo que está ligado ao nosso intelecto. E o terceiro raio está ligado à nossa inteligência social, à nossa interação com as pessoas. Nós somos animais sociais e por conta disso nós estamos o tempo todo lidando com pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos. Nós estamos lidando com pessoas, nós estamos o tempo todo conversando, enviando ideias um para o outro, vendendo ideias, projetos. A gente está o tempo todo se comunicando, construindo relações, mantendo relações e cortando relações. E a gente precisa ter uma inteligência porque, como diz o famoso ditado, nós somos a média das 5 pessoas que mais estão à nossa volta. Não necessariamente nós somos a média das 5 pessoas, mas nós somos influenciados e nós influenciamos as pessoas que a gente caminha junto. Então é importante a gente desenvolver essa inteligência social. Esse é o primeiro triângulo, o triângulo céu. O triângulo das 3 inteligências mais metafísicas. A inteligência espiritual, a inteligência cognitiva e a inteligência social. Mas existe o triângulo terra, que está muito mais ligado àquilo que é material, àquilo que é desse mundo. E a primeira inteligência terra é a inteligência financeira, aquela que possibilita com que a gente construa riqueza, crie riqueza material no sentido. Para quê? Para que a gente possa construir os nossos projetos, para que a gente possa viajar, para que a gente possa ter as coisas à nossa volta, para que a gente se alimente bem, para que a gente possa investir de fato na evolução da humanidade e principalmente na nossa evolução, porque a evolução da humanidade e a nossa evolução está totalmente ligada. Se a gente não tiver recursos para isso, a gente não consegue alcançar pessoas, a gente não consegue investir de fato naquilo que vai nos fazer bem. Então, nós não somos contrários e eu não vejo que as finanças, os bens materiais ou a matéria, ela é problemática. Pelo contrário, se nós estamos aqui em carne e osso, rodeados de matéria, porque isso deve cooperar para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento. Então nós precisamos ter a inteligência material, inteligência financeira. Esse é o primeiro raio desse triângulo. O segundo raio é a inteligência biológica, a inteligência da saúde. Não adianta nada nós termos espiritualidade, cognição, social, termos muito dinheiro, termos, recursos para desenvolver tudo, mas não termos saúde, não termos uma imunidade forte, não termos uma boa qualidade do sono, não se alimentar bem, não poder se exercitar, não conseguir subir uma escada. Hoje eu vejo pessoas de 20 anos que não conseguem subir uma escada. Já sobem um lance e já estão ali, meu Deus, como eu tô cansado. O que está acontecendo com a nossa inteligência biológica, com a nossa saúde, com a nossa vitalidade? A gente se propõe a desenvolver a inteligência biológica, a nossa saúde, se fortalecer como ser humano. E por fim, o nosso terceiro raio desse triângulo é a inteligência social. É o que eu chamo de movimento. A gente precisa o tempo todo estar se movimentando. Uma pessoa que vive o tempo todo fazendo a mesma coisa, indo sempre para o mesmo lugar, com a mesma rotina, ela pode ser disciplinada e a rotina pode fazer bem para ela, mas ela não vai se desenvolver e não vai conhecer o mundo como ele é. Não vai se aprimorar como ser humano. E quando eu falo de viajar, se movimentar, não necessariamente quer dizer você ir para um outro país, mas quando você lê um livro, quando você come algo novo, quando você assiste uma coisa diferente, ou aprende um novo idioma, você está se teletransportando para uma outra cultura, para um outro ambiente, para um outro universo. Então a gente sempre tem que estar fazendo algo novo. É a pergunta que eu tanto faço. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, se você não vive algo novo sempre, você vai acabar também estagnando e aí o prato vai desequilibrar. Por isso que nós temos essas 6 grandes inteligências. A espiritual, a cognitiva,
a inteligência social, a inteligência financeira, a inteligência biológica da saúde e o movimento, que é essa inteligência cultural. Com essas 6 inteligências, nós conseguimos alcançar de fato a nossa plenitude como ser humano. As 6 inteligências levam a gente a um estado de sabedoria, que está além da inteligência. E por conta disso, nós precisamos equilibrar. Eu vejo que muita gente foca, às vezes, em uma específica e o prato acaba quebrando. Por exemplo, hoje em dia, principalmente aqui no YouTube, a gente vê muita gente focando muito em gerar riqueza material. A inteligência financeira. O tempo todo a gente busca aí no mundo capitalismo que vivemos e principalmente vivendo em São Paulo, nessa capital onde o tempo todo mundo só pensa em trabalho, o prato desequilibra. A gente precisa olhar para a nossa inteligência biológica, para as pessoas à nossa volta. A gente precisa voltar também até a espiritualidade, senão o prato desequilibra. Pelo contrário, eu vejo também muita gente que acaba se tornando muito espiritual e acaba deixando a vida material para lá, ou deixando a saúde para lá, ou deixando as finanças, os recursos, e acaba não tendo condições de viver, de fato, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que possa ter recursos para que ela mesma possa desenvolver cada vez mais. Da mesma forma, tem pessoas que são muito cognitivas, muito intelectuais, existe uma elite intelectual que ela é tão voltada para o conhecimento, para a mente, para os aprendizados, que acaba não cuidando muito da saúde. E acaba virando um sedentário ali, que acaba também não vivendo muito bem, não sendo muito longevos. Então nós temos esses 6 princípios. Eu tenho a minha estrela. Eu busco desenvolver essas 6 pontas. Só que, de novo, eu percebi que eu sozinho tenho muita dificuldade para desenvolver essas 6. Porque eu tenho uma visão de mundo única. Eu tenho um conjunto de crenças, eu tenho as minhas rotinas, eu tenho a minha maneira de entender a realidade, que é única. Agora, pensa comigo, se a gente pudesse ter um ambiente, um grupo, uma comunidade de várias estrelas, com pessoas ali também entendendo que precisam desenvolver as 6, a gente de fato mudaria o sentido daquela correnteza de emburrecimento para uma correnteza de aprimoramento. E é isso que me motivou a construir a Orionte. A Orionte é essa constelação, por isso que esse é o nome, vem de Orion, um grupo de pessoas que tem essa estrela e que entendeu que precisa desenvolver cada vez mais as suas inteligências. Nós estamos o tempo todo aprendendo, a vida ela é totalmente pedagógica, tudo que a gente vê, qualquer pessoa que a gente se encontra, tudo nos ensina, então a gente precisa entender como a gente aprende, como a gente entende a vida, como a gente desenvolve a nossa capacidade de tomar boas decisões, de se conectar com pessoas que vão cooperar para esse nosso aprendizado. E a Orionte está aí para isso. A Orionte ela se propõe a ser uma escola, mas muito mais do que uma escola. Um universo de possibilidades, de experiências, de atividades. Todos os meses a gente sai para viver algo novo, a gente viaja junto, a gente tem nossas aulas online toda semana, mas a gente vai doar sangue junto até na semana que vem, a gente vai para museus, a gente vai fazer aventuras e principalmente se conectar com pessoas que também estão nessa busca, que também estão revoltadas com o caminho que a humanidade está seguindo. E é por isso que eu te convido se quiser conhecer mais do nosso grupo, você pode entrar no Instagram, você pode comentar aqui, você pode curtir, seguir o nosso canal, porque a cada dia, cada semana, a gente vai postar aqui vários vídeos para você também, mesmo não fazendo parte do grupo, poder entender que existe solução e que é possível viver contra essa correnteza de emburrecimento e caminhar rumo ao aprimoramento do nosso ser, das nossas inteligências, da nossa sabedoria, da nossa força e da beleza da vida.